Quando os seres humanos aprenderam a comunicar ideias que não estavam presentes na realidade, surgiu também a possibilidade da mentira. Provavelmente a mentira é tão antiga quanto a linguagem. Muitos antropólogos consideram a mentira um subproduto inevitável da inteligência, pois ela envolve intenção consciente, imaginação e capacidade de criar narrativas complexas. Os filósofos dizem que é algo ainda mais sofisticado. Primeiro, conhecer a verdade. Segundo, saber que ela é verdadeira. E terceiro, escolher conscientemente dizer o contrário. Mas o problema aqui não é saber como a mentira começou, e sim quando decidimos continuar usando ela. A mentira pode vencer uma conversa, mas não vence a consciência. Sabe o que acontece com quem vive mentindo? Você já percebeu que algumas pessoas conseguem conviver com grandes dificuldades, mas não conseguem conviver com a verdade? Perdem dinheiro e se recuperam. Perdem oportunidades, mas encontram outras. Mas quando perdem a própria integridade, algo dentro delas começa lentamente a se fragmentar. Porque a mentira oferece uma vantagem imediata, mas cobra uma dívida silenciosa. E quase sempre os juros são pagos com a paz interior. Agora vamos compreender por que filósofos, sábios espirituais, mestres da consciência chegaram à mesma conclusão. A mentira nunca é apenas uma palavra falsa. Ela é uma ruptura entre quem somos e quem fingimos ser. E ela não termina quando o enganado acredita nela. Ela continua trabalhando no enganador e empobrece a própria paz. Mentimos porque temos medo. Medo de perder, medo de decepcionar, medo de sermos julgados, medo de não corresponder às expectativas. E então criamos uma versão artificial de nós mesmos. Uma máscara, uma história, uma aparência. Mas existe um problema. Toda mentira exige manutenção. A verdade existe sozinha. A mentira precisa ser constantemente alimentada. Como dizia Sêneca, a mentira precisa de memória, a verdade não. Cada mentira exige outra para sustentá-la. E aos poucos deixamos de administrar a vida para administrar versões dela. Os filósofos perceberam algo extraordinário. O sofrimento humano não nasce apenas dos acontecimentos. Nasce também da contradição interna. Sócrates ensinava que uma vida examinada é a única verdadeiramente digna de ser vivida. Mas como examinar a si mesmo quando estamos escondidos atrás de uma construção artificial? A mentira cria uma distância entre a consciência e a realidade. E quanto maior essa distância, maior a ansiedade. Porque no fundo sabemos, mesmo quando ninguém descobre, mesmo quando ninguém acusa, mesmo quando ninguém vê, existe alguém observando a nossa própria consciência. As tradições espirituais foram ainda mais profundas. Elas ensinaram que a mentira não engana o universo. Ela apenas obscurece a nossa percepção da verdade. Na teosofia, ensina-se que cada pensamento, cada palavra, cada ação gera consequências naturais. Não como castigo, não como punição, mas como ressonância. O que emitimos retorna. O que plantamos floresce. O que ocultamos continua existindo. Uma espécie de ruído interno.
E quanto mais tempo ele permanece, mais difícil se torna ouvir a voz da própria alma. Pelas mensagens atribuídas a Emmanuel, encontramos uma ideia poderosa. A verdade é um compromisso da alma consigo mesma. Ninguém cresce espiritualmente vivendo de aparências. Podemos enganar pessoas, podemos enganar instituições, podemos enganar multidões, mas não podemos enganar a própria consciência. Porque ela registra tudo, cada escolha, cada intenção, cada desvio. É dela que nasce a serenidade ou a inquietação que carregamos. A mentira mais destrutiva não é aquela contada para os outros. Já sabe, né? É aquela contada a nós mesmos. Eu estou bem, não há problema. Eu não preciso mudar. Não fui eu. Não tenho responsabilidade. Essa mentira é perigosa porque ela bloqueia o crescimento. E enquanto acreditarmos nela, permanecemos estagnados. Como já dizia Carl Jung, aquilo que negamos nos submete, aquilo que aceitamos nos transforma. A verdade nem sempre é confortável, mas sempre é libertadora. Na obra de André Luiz encontramos uma ideia recorrente. No plano espiritual, as aparências têm pouco valor. Aquilo que somos torna-se visível. As intenções falam mais alto que os discursos. A consciência torna-se nosso verdadeiro retrato. Por isso a nossa transformação começa aqui. Agora. Enquanto ainda temos a oportunidade de alinhar pensamento, palavra e ação. Existe um enorme alívio em não precisar sustentar personagens, não precisar lembrar versões, não precisar esconder rastros, não precisar representar. A verdade simplifica a existência, ela devolve energia, devolve autenticidade, devolve presença. Por isso, tantas tradições espirituais consideram a verdade uma força sagrada, porque ela aproxima o ser humano de quem realmente ele é. Eu vou citar um trecho de Ramatiz aqui. Que todos tenham a coragem de encarar as aparências enganosas e sentir que em seu coração desabrocha a verdade eterna que comanda toda a sua evolução, e que as pessoas encontrem forças na luz, na paz e no amor. Ramatiz. A verdade pode ferir o orgulho por um instante, mas a mentira fere a alma por muito mais tempo. Como eu perguntei no começo do vídeo, sabe o que acontece com quem vive mentindo? Então, cada vez fica mais prisioneiro das suas próprias criações para sustentar a versão artificial que criou de tudo. Também cria um débito moral com a pessoa prejudicada pela sua mentira. Fica com um medo constante de ser descoberto e precisa esquecer de quem verdadeiramente é, só para manter as aparências.
A mentira pode proteger o orgulho, mas raramente protege a paz. A verdade pode ser desconfortável, pode exigir humildade, pode exigir coragem, pode exigir reparação, mas ela liberta. Porque quando paramos de lutar para parecer algo, finalmente começamos a ser. E com certeza a verdadeira evolução espiritual esteja em não parecer ser perfeito, mas em ter coragem de ser verdadeiro. Porque no fim é melhor carregar uma verdade que fere o orgulho do que uma mentira que corrói a alma. Mesmo que ninguém descubra sua mentira, a sua consciência sim, sabe de tudo, de todos os detalhes. E isso convive com você para sempre. Nenhuma mentira fica escondida da própria consciência. Vou repetir uma frase. Melhor uma verdade que custa o seu orgulho do que uma mentira que custa a sua paz. E você? Existe uma verdade que sua alma já conhece, mas que seu orgulho resiste em aceitar?